Agora volto para São Paulo com Thaís Freitas e Pedro Campos. Muito bom dia, Cláudio Humberto, a todo mundo que está conosco aqui. Bem, o Cláudio trouxe o que vai acontecer amanhã no Congresso Nacional. Janeiro começará com o Congresso com novas presidências. E ontem, bem ontem, já ficou clara uma mudança na tática de comunicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fazia tempo que ele não conversava dessa forma com os jornalistas. Tem aparecido, é verdade, em algumas solenidades públicas, mas daquelas em que você chega, faz o seu discurso, é aplaudido por uma plateia que sempre concorda e vai embora. Ontem, o presidente da República, meio que de surpresa, chamou os jornalistas ao Palácio do Planalto para uma conversa. Disse que a partir de agora será assim, que a saúde dele já está zerada, ele se recuperou de tudo e estava ao lado, não aparecendo no púlpito, é claro, mas ali bem pertinho dele, do novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, marqueteiro dele na campanha vitoriosa à presidência. Aliás, muitas vezes Lula olhava assim para o lado, sabe quando você olha esperando a concordância da pessoa? E aí Sidônio fazia assim com a cabeça, concordando, e o presidente seguia em frente. É um momento delicado na comunicação do governo federal, todo mundo sabe, queda na popularidade, inflação e sem um símbolo que marque o governo Lula 3 até agora. Sabe, aquele programa para chamar de seu? Até agora isso não aconteceu. De conteúdo, no que disse o presidente, muita coisa mais do mesmo. Ele reiterou críticas à gestão anterior, falou em reconstrução do Brasil, que esse aqui será o ano das entregas, e aí foi questionado pelos jornalistas. Por exemplo, sobre as declarações de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que tem ministros no governo Lula. Kassab disse o seguinte, a gente sabe que Kassab não dá ponto sem nó, não diria uma coisa dessas só porque teve vontade. Disse o seguinte, que Fernando Haddad é um ministro fraco e que Lula não venceria as eleições se fosse candidato e a eleição fosse hoje. O presidente da República respondeu o seguinte. A gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. Mas eu posso te dizer que se depender de mim, não tem outra medida fiscal. O que nós vamos agora é pensar no desenvolvimento sustentável desse país, continuar mantendo a estabilidade fiscal desse país e sem... Eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do comperadade no Ministério da Fazenda. Então, é uma coisa que eu acho que o Haddad é um ministro extraordinário e está fazendo. A segunda coisa é o arcabouço fiscal. Ou seja, o companheiro Haddad coordenou com o Congresso Nacional, sabe, uma indicação de uma seriedade administrativa estupenda. Bem, e ao mesmo tempo que defendeu Fernando Haddad, o presidente Lula deixou claro, e mais uma vez, aqui mais uma vez, mais no mesmo, que é ele que manda. E ponto. Principalmente em questão da economia. Foi perguntado pelos jornalistas sobre a possibilidade de algum tipo de novo ajuste fiscal, de redução dos gastos públicos agora em 2025. E aí Lula disse o seguinte, no que depender de mim, não. A gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. Mas eu posso te dizer que se depender de mim, não tem outra medida fiscal. O que nós vamos agora é pensar no desenvolvimento sustentável desse país, continuar mantendo a estabilidade fiscal desse país e sem fazer com que o povo pobre pague o preço de alguma irresponsabilidade de um déficit, de um corte fiscal desnecessário. E aí é o seguinte, Lula diz que Haddad é um ministro forte e, ao mesmo tempo, diz que não vai ter mais ajuste fiscal. Haddad, no fim do ano passado, tinha declarado o seguinte, se for necessário, haverá, sim, implementação de novas medidas em 25 no sentido da contenção de gastos. Quer dizer, não adianta dizer que o ministro é forte e, ao mesmo tempo, desautorizá-lo. E aí, só para a gente fechar aqui, entre as perguntas dos jornalistas, Lula foi questionado sobre a decisão do Banco Central, que aumentou os juros em 1 ponto percentual nessa semana e já disse que vai aumentar de novo na próxima reunião. Primeira reunião do Copom, sob comando do indicado de Lula para o cargo, Gabriel Galípolo. O presidente da República disse o seguinte. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau
num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. E foi uma decisão unânime do Copom, é bom a gente lembrar essa alta da taxa de juros. Aí só para lembrar aqui, em 2023, quando o presidente do Banco Central era Roberto Campos Neto, Lula disse o seguinte a respeito das decisões sobre juros do Copom. Aspas, esse cidadão, quando ele deixar o Banco Central, ele vai ter que medir o que ele fez com esse país. Porque, na verdade, o que ele está fazendo neste instante é contribuir para o atraso do crescimento econômico. Nós vamos ter que ter paciência na expectativa de que não se faça mais bobagem. O que mudou de lá para cá? O presidente do Banco Central, agora indicado por ele, e o quadro de inflação, que hoje é mais grave do que era lá atrás.